Posso comer suas sobras? Foi essa frase, tão simples, tão crua, que atravessou o salão impecável daquele restaurante de luxo e chegou até mim, como se tivesse sido sussurrada direto no meu peito. Eu, Rebeca Almeida, a milionária conhecida por fechar negócios como quem fecha portas, sem olhar para trás, me vi parada, com o garfo suspenso no ar, e o coração disparado, como há muito tempo não acontecia. Se você gosta de histórias que tocam a alma, que fazem a gente acreditar de novo no que é certo, já deixa seu like agora, se inscreve aqui no canal e comenta Deus é fiel aqui embaixo, porque essa história vai mexer com você. Aquele era um dia qualquer para mim. Pelo menos era o que eu pensava. Mais uma reunião fechada, mais um almoço sozinha. Era o meu ritual, sentar sempre na mesma mesa perto da janela, pedir o mesmo prato e ignorar o mundo lá fora. Porque para mim, gente era problema. Emoção era fraqueza. E eu não cheguei onde cheguei sendo fraca. O restaurante era o mais caro da cidade. Mármores brilhando, garçons que mais pareciam modelos, um cheiro de flores frescas que se misturava ao perfume das madames nas mesas ao redor. Ali, não entrava qualquer um. Mas naquele dia, Deus decidiu que as regras iam mudar. Eu estava terminando meu prato. Um risoto de camarão com lascas de trufa branca. Caro, requintado e frio. Porque minha cabeça estava longe, atolada em planilhas e preocupações. E foi quando ouvi. Baixinho. Tão discreto que quase achei que tinha imaginado. Posso comer suas sobras? Virei o rosto devagar. E ali estava ela. Uma menina. Pele suja, cabelo embolado, um vestido que um dia foi rosa, mas agora era só pano manchado. Os olhos, dois poços castanhos, grandes, famintos. Mas não era só fome de comida. Era fome de vida, de carinho, de ser vista. Por um segundo, eu não soube o que fazer. Olhei para os lados, esperando ver a segurança correndo, o gerente vindo expulsar aquela criança. Mas ninguém se mexeu. Era como se o mundo inteiro tivesse congelado. Só eu e ela. Meu coração deu um salto. Senti um calor no peito, um aperto na garganta. E, confesso, a primeira reação foi de raiva. Quem era ela para se aproximar assim? Num lugar desses. Ninguém nunca ousava. Mas então, outra coisa tomou conta de mim. Uma voz lá dentro. Sabe aquelas vozes que a gente tenta calar a vida inteira? A minha dizia: essa menina não apareceu aqui por acaso. E talvez não tenha mesmo. Porque, naquela hora, era como se Deus tivesse descido ali e me olhado nos olhos, me perguntado o que eu ia fazer. Ignorar? Fingir que não vi? Como eu sempre fiz. Ela repetiu: moça, posso comer suas sobras? Aquela frase ecoou dentro de mim de um jeito que nenhuma palavra de executivo, nenhum acordo milionário, nenhuma bajulação tinha feito antes. E não era só sobre comida. Era sobre a vida. Sobre as sobras que a gente deixa para os outros. De tempo, de atenção, de afeto. E que, para quem não tem nada, vale como banquete. Respirei fundo. Olhei o prato. Ainda tinha bastante comida. E, pela primeira vez em muito tempo, eu não pensei no que iam dizer. No que iam pensar. Na manchete que aquilo poderia virar no outro dia. Eu só pensei nela. Chamei o garçom. Disse para trazer outro prato. E, enquanto ele vinha, puxei uma cadeira. Vem cá, senta comigo,
eu disse. A menina arregalou os olhos. Por um segundo, hesitou. Acho que ela também não esperava. Porque ninguém espera bondade no meio do luxo. Mas ela veio. E quando se sentou, foi como se algo dentro de mim quebrasse. Qual seu nome, pequena? Ela sorriu. Um sorriso tímido, que parecia pedir desculpas por existir. Luna. Luna. O nome dela era Luna. E naquele instante, eu soube que aquele almoço nunca mais ia ser só um almoço. E que aquela história estava só começando. Posso comer suas sobras? Aquela frase parecia martelar na minha cabeça. Não porque eu tivesse ficado incomodada com o atrevimento, mas porque ela escancarava a diferença absurda entre os mundos que coexistiam ali. Enquanto eu pagava R$1000 por um prato, tinha gente pedindo o resto. E, se tem uma coisa que eu aprendi naquele momento, é que a vida é feita dessas encruzilhadas. Momentos em que a gente pode seguir o script, ignorar, virar as costas, fingir que não viu, ou escrever uma nova história. E eu decidi que ia escrever. Enquanto o prato dela chegava, Luna me contou que vivia nas ruas fazia 3 anos. 3 anos. Sozinha. Porque a mãe tinha morrido e o pai tinha sumido no mundo. Dormia embaixo de marquises, pedia comida nos sinais, fugia de gente ruim. E que, naquele dia, ela tinha sentido que precisava entrar ali. Que alguma coisa ia mudar. Senti meus olhos marejarem. E eu, que sempre fui dura, insensível, que carregava a fama de não chorar nem em enterro, estava ali, segurando o choro por causa de uma menina de vestido sujo e olhar doce. Você tem pra onde ir depois daqui, Luna? Ela balançou a cabeça, baixando os olhos. E eu vi a vergonha estampada ali. E foi nesse momento que entendi. Não era só comida. Era esperança. Era humanidade. E a minha chance de ser alguém melhor. Naquele dia, uma milionária famosa pela frieza ouviu: posso comer suas sobras? E esse pedido simples mudou tudo. Porque, antes que eu pudesse pensar, já estava falando. Você não vai mais pedir sobra nenhuma, pequena. A partir de hoje, você vai comer comigo. E mais, você vai ter um lar. Ela regalou os olhos, como quem não acredita. E ali, nasceu algo que eu não sabia que ainda existia em mim: amor maternal. Aquele amor que protege, que acolhe, que não mede nada. E se você acha que acabou, não acabou, não. Porque o que veio depois? O que veio depois foi de arrepiar. Gente tentando atrapalhar, advogado dizendo que não dava, e eu brigando com meio mundo para ficar com ela. Mas isso, eu conto já. Se essa história já te tocou até aqui, comenta aqui embaixo. Deus é fiel, porque só Ele para colocar a gente no caminho certo na hora certa. E fica porque o que vem aí vai mexer ainda mais com teu coração. Naquele dia, eu mal sabia que minha vida ia mudar para sempre. Eu, Rebeca Fontes, sentada numa das mesas mais caras daquele restaurante luxuoso no centro da cidade, distraída com o som discreto do piano ao fundo e o tilintar dos talheres de prata, estava saboreando meu prato favorito. Era daqueles pratos que custam mais do que o aluguel de muita gente, e sinceramente, eu nem tinha tanta fome assim. Mas era hábito, status, rotina. Até que, no meio daquela bolha de luxo, um sussurro cortou o silêncio. Moça, posso comer suas sobras? Essas palavras, posso comer suas sobras, ecoaram na minha cabeça como se alguém tivesse gritado.
Olhei pro lado, surpresa, e ali estava ela. Uma menina. Magrinha, cabelo todo embaraçado, as roupas sujas, o rostinho pálido e 2 olhos enormes, cheios de tristeza e fome. Era como se o mundo tivesse parado naquele instante. O restaurante inteiro congelou. As conversas cessaram. Os talheres pararam de bater nos pratos. Senti os olhares de julgamento vindo de todas as direções. Uma senhora de joias pesadas franziu o rosto, cochichando algo pro marido. Um grupo de empresários me encarava, esperando a minha reação. E eu travei. O gerente, um homem alto e arrogante, se aproximou com passos pesados, o rosto vermelho de raiva. Ei, fora daqui, sua fedelha! Ele gritou, a voz dura, fazendo a menina dar um passo para trás. Mas antes que qualquer palavra saísse da minha boca, antes que eu pudesse sequer pensar, algo dentro de mim mudou. Juro por Deus, foi como se uma força invisível tivesse apertado meu peito. Um calor subiu pelo meu corpo e eu senti os olhos marejarem sem nem entender porquê. Eu, que sempre fui prática, objetiva, criada no meio dos negócios, onde sentimento é fraqueza, naquele momento, era só emoção. A menina me olhava como se eu fosse a última esperança dela. E eu só conseguia pensar, como alguém tão pequeno, tão frágil, consegue carregar tanto sofrimento nos olhos. O gerente já esticava o braço para agarrá-la pelo braço quando eu levantei a mão. Espera! Minha voz saiu firme, mais firme do que eu achei que seria. O restaurante inteiro pareceu prender a respiração de novo. Ela fica. Completei. O gerente me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Mas, Dona Rebeca, essa garota é... Eu disse que ela fica. Naquele instante, eu nem sabia de onde vinha tanta coragem. Talvez fosse Deus falando comigo. Ou talvez fosse aquela história que minha mãe contava quando eu era criança, sobre sempre enxergar o próximo com compaixão. Nunca imaginei que um dia fosse precisar lembrar disso num restaurante de luxo, diante de uma menina sem teto me pedindo as minhas sobras. Sentei de novo, respirei fundo e acenei para a menina. Qual o seu nome, pequena? Ela hesitou, os olhinhos correndo pelo salão, e respondeu bem baixinho. Luna. Luna, nome bonito. Nome de estrela, de coisa que brilha no escuro. Vem cá, Luna, senta comigo. Ela se aproximou devagar, como se esperasse levar um tapa a qualquer momento. Os pés descalços e sujos deixavam marcas no piso de mármore. E cada passo dela era um peso no meu peito. Quando ela se sentou, todos voltaram a cochichar. Eu ouvia de longe. Absurdo isso. Onde já se viu? Vai sujar a mesa. Mas naquele instante, nada mais importava. A única coisa que eu enxergava era aquela criança magrinha com fome, e o prato à minha frente. Peguei o garfo, cortei um pedaço generoso da carne e ofereci para ela. Toma! Com! Ela pegou com a mão, sem cerimônia, e levou à boca. E, meu Deus, a expressão dela, foi como se o mundo tivesse parado de girar só para ela sentir o gosto daquele pedaço de comida. Os olhos dela se fecharam, e uma lágrima desceu devagar. E aí foi minha vez de sentir o rosto molhar. Tá bom? Perguntei. Ela assentiu, mastigando com vontade. Nesse momento, uma coisa estranha aconteceu dentro de mim. Não era só pena. Era algo maior. Um desejo de proteger, de cuidar, de fazer justiça por aquela criança. Eu não sabia o que ela tinha vivido, de onde tinha vindo,
mas sabia que ninguém merece pedir resto de comida para sobreviver. A gente vive num mundo tão injusto, e no fundo, acho que todo mundo ali sabia disso. Só que preferiam desviar o olhar, fingir que não estavam vendo. Mas posso comer suas sobras. Era uma frase impossível de ignorar. O gerente ainda ficou ali parado, bufando, mas não ousou mais falar nada. Os clientes, alguns indignados, outros constrangidos, abaixaram os olhos. E eu só conseguia pensar, quantas Lunas existem por aí, vagando pelas ruas, invisíveis, pedindo migalhas. Pedi outro prato. Pra ela. O garçom hesitou, mas eu insisti. Igual ao meu. E rápido. Quando o prato chegou, Luna regalou os olhos como se tivesse visto um milagre. Começou a comer devagar, como se não acreditasse que aquilo era para ela. E eu, ali, sem conseguir parar de olhar. Perguntei de onde ela vinha. Ela contou, aos pedaços, que morava na rua fazia 2 anos. Que a mãe tinha morrido. Que o pai... Ela baixou a cabeça, não quis falar. Disse que dormia onde dava. Que pedia comida nas calçadas, e que naquele dia, o cheiro da comida era tão forte, que ela não aguentou e entrou. Cada palavra dela era uma faca no meu peito. Naquele momento, eu entendi que não era por acaso. Não era coincidência. Deus tinha colocado Luna no meu caminho. E eu não ia ignorar. Não dessa vez. Porque tem coisas na vida que são maiores do que orgulho, do que status, do que o que os outros vão pensar. E eu, Rebeca Fontes, milionária, poderosa, famosa, pela primeira vez em muito tempo, me senti pequena diante da grandeza daquela criança. E a história dela só estava começando. O que eu não sabia é que esse simples posso comer suas sobras seria o início de uma batalha muito maior. Porque o destino é assim. Quando você decide fazer o certo, ele testa a sua coragem. E eu estava prestes a descobrir o quanto eu seria capaz de lutar por Luna. Posso comer suas sobras. Essas palavras ecoaram na minha cabeça feito um trovão abafado, daqueles que você sabe que anuncia tempestade. Olhei para a menina ali, magrinha, os cabelos desgrenhados, a roupa suja, os olhos fundos de quem já viu mais dor do que qualquer criança deveria ver na vida. E eu fiquei sem chão. O restaurante inteiro virou os olhos pra gente. As madames do lado cochichavam, um garçom fez cara feia, e até o segurança se aproximou, já olhando torto, pronto para tirar a garota dali como se ela fosse lixo. Só que ela não era lixo. Ela era gente. Era uma menina com fome. E aquilo mexeu comigo de um jeito. Eu, que achava que já tinha visto de tudo. Chamei o garçom e pedi o melhor prato da casa para ela. Disse, traz para essa mocinha aqui, por minha conta. E se alguém tiver algo contra, que venha falar comigo. Mas foi aí que veio a facada no peito. A menina me olhou, com aqueles olhinhos cansados, e disse, moça, eu só queria sobras, não mereço mais do que isso. Naquele instante, eu voltei no tempo. Era como se minha alma tivesse sido arrancada do corpo e jogada direto pros becos onde eu cresci. Eu vi a mim mesma, pequena, com os cabelos sujos e o estômago roncando. Lembrei das noites em que eu perguntava a Deus se ele tinha me esquecido. Do gosto de comida achada no lixo. Do medo de não ver o dia seguinte. Eu era ela. Ela era eu. Minha garganta travou. Tentei falar, mas só consegui segurar a mão dela. E foi aí que eu vi. Os braços finos dela estavam cobertos de hematomas.
Marcas escuras, vermelhas, algumas já virando aquele tom amarelo de machucado antigo. Aquilo não era só fome. Era violência. Era abandono. Era um pedido de socorro disfarçado de frase inocente. Posso comer suas sobras? O gerente, um homem gordo e de terno apertado, se aproximou bufando. Senhora, se a senhora não tirar essa pessoa daqui agora, eu vou chamar a polícia. A raiva subiu queimando dentro de mim. Aquilo não era só uma criança de rua. Era a criança que eu fui. Era todas as meninas esquecidas que o mundo prefere fingir que não existem. Eu me levantei, olhei bem nos olhos dele e falei: chame quem você quiser. Mas enquanto eu estiver aqui, essa menina vai comer, e vai comer bem. E se alguém encostar nela, vai ter que se entender comigo. Ele gaguejou, ficou vermelho, e se afastou. Mas eu sabia que aquilo não tinha acabado. O restaurante inteiro continuava olhando. Alguns clientes indignados, outros apenas curiosos. Mas o olhar da Luna, meu Deus, aquele olhar, era de quem não sabia mais o que era carinho, cuidado, proteção. Puxei ela pro meu lado e disse: vem cá, senta comigo. Você não vai comer sobra nenhuma. Vai comer do bom e do melhor. Hoje você é minha convidada. Ela hesitou. Parecia não acreditar. Como se o mundo inteiro tivesse dito a vida toda para ela que ela não merecia nada. Que ela era invisível, descartável. E agora, alguém ali estava dizendo o contrário. Era como se ela tivesse medo de que aquilo fosse uma armadilha, de que a qualquer momento alguém fosse bater nela de novo. Eu vi isso nos olhos dela. E aquilo me cortou mais do que qualquer coisa. O prato chegou. Um filé alto, batatas douradas, arroz cremoso, legumes salteados. E o cheiro, aquele cheiro, só de sentir já enchia a boca de água. Mas a Luna, ela não tocou no prato. Ficou ali, olhando, os olhos marejados. Eu perguntei: Luna, você não vai comer? Ela baixou a cabeça e murmurou: se eu comer, vão brigar comigo depois. Sempre brigam. Sempre me machucam quando eu pego o que não é meu. Eu senti meu coração despedaçar. Eu, uma milionária, dona de empresa, acostumada a fechar negócios milionários, a resolver crises, a acomodar gente. E ali, diante daquela menina, eu era só a Rebeca. Aquela que um dia também teve medo de apanhar porque pegou uma casca de pão que caiu no chão. Pensei em tudo. Pensei no sistema que deixa crianças assim jogadas. Nos adultos que fecham os olhos. Nos governantes que só lembram delas na época de eleição. E pensei, se ninguém fizer nada, quem é que vai fazer? Eu segurei na mão dela de novo, com cuidado para não assustar. Disse: ninguém vai te machucar, Luna. Não mais. Enquanto eu estiver viva, ninguém vai encostar um dedo em você. Ela me olhou, e ali, naquele segundo, eu vi um brilho pequenininho, tímido, surgindo em meio àquela tristeza. E eu soube, se tinha uma chance de mudar a vida daquela menina, era agora. Eu não podia deixar passar. Mas a tensão ali ainda era enorme. O gerente cochichava com seguranças. Clientes se levantavam e saíam. Uma mulher chegou a dizer alto: absurdo! Daqui a pouco isso aqui vira favela. Eu respirei fundo. Por dentro, eu queria gritar, queria esculachar todo mundo. Mas eu sabia, não era só sobre Luna. Era sobre um sistema inteiro que despreza quem não tem nada.
Então, discretamente, tirei o celular da bolsa e comecei a gravar. Mostrei à menina os hematomas, contei o que estava acontecendo. Disse: "Olha isso, Brasil. Essa é a Luna." Uma criança pedindo comida, sendo ameaçada, humilhada, rejeitada. Quem tem coragem de virar as costas para isso? Quem é capaz de dormir tranquilo sabendo que, lá fora, tem uma menina apanhando e passando fome? Postei ali mesmo, nas redes. E em questão de minutos, meu telefone começou a apitar. Amigos, conhecidos, jornalistas. A história estava se espalhando. Mas o pior, e o mais perigoso, ainda estava por vir. Porque quando mexemos com a indiferença das pessoas, com a falsa paz dos acomodados, sempre tem quem queira calar a nossa voz. E ali, naquela noite, eu não fazia ideia de que tinha acabado de comprar uma briga muito maior do que eu podia imaginar. Mas por ela, por Luna, eu faria qualquer coisa. Posso comer suas sobras. Essa frase não era mais só dela. Era minha também. Era de todas as Lunas desse mundo. E o próximo passo? O próximo passo ia mudar nossas vidas para sempre. Lembro dela parada ali, os olhos grandes, cheios de medo e esperança ao mesmo tempo. Cabelos embaraçados, pele suja, mas um olhar. Ah, aquele olhar. Ninguém podia negar que existia luz ali. Quando ela sussurrou de novo: "Posso comer suas sobras?" Eu senti algo rasgar dentro de mim. Era como se, pela primeira vez, eu visse o mundo de verdade, além das paredes douradas da minha mansão, além dos colares de diamantes e dos jantares de gala. Eu não sabia o nome dela naquela hora. Só sabia que aquela criança precisava de mim, e eu, de alguma forma que não conseguia explicar, precisava dela. Quando me aproximei e perguntei seu nome, ela abaixou a cabeça e respondeu: "Luna." E o que ela disse depois ficou gravado no meu peito como faca quente cortando manteiga. Eu só queria viver. Foram essas 4 palavras. Simples, diretas, mas com o peso de uma vida inteira de dor. E foi aí, naquele exato momento, que eu decidi. Decidi que ia fazer tudo o que estivesse ao meu alcance para tirar aquela menina da rua, para mudar o destino dela. Mas eu não tinha ideia do que estava prestes a enfrentar. Levei Luna para casa naquele dia, contrariando todos os olhares tortos, todas as regras do condomínio, e até minha própria equipe de segurança. Falaram que era perigoso, que eu não sabia quem ela era, que podia ser armadilha. Mas eu não queria saber. Minha intuição gritava mais alto. Enquanto ela tomava banho, a água descendo preta de tanta sujeira, eu fiquei sentada na beira da cama, com a cabeça girando. Meu coração estava acelerado, minhas mãos tremiam. Era medo, era ansiedade, era culpa por ter demorado tanto para enxergar o sofrimento nas ruas, era tudo junto. Quando Luna saiu do banheiro, enrolada na toalha branca, com o rosto limpo revelando a beleza escondida por trás da miséria, eu soube. Soube que Deus tinha colocado aquela criança na minha vida com um propósito. Naquela noite, preparei um prato de comida quentinha para ela. E quando coloquei na mesa, ela se sentou devagar, como se tivesse medo de que tudo aquilo fosse um sonho que ia acabar a qualquer instante. Comeu devagar, olhando para mim de vez em quando, desconfiada. Depois, olhou para a comida, depois para mim de novo e disse baixinho: "Moça, posso comer suas sobras também?" Meu peito ardeu. Eu segurei o choro, mas não consegui evitar que algumas lágrimas escorressem. Eu me levantei, fui até ela, abracei aquela menina e falei:
Você não vai mais comer sobra de ninguém. A partir de agora, você vai ter tudo o que merece, Luna. Eu prometo. Foi ali que a ficha caiu de vez. Eu queria adotá-la. Não só acolher, não só ajudar com dinheiro ou comida. Eu queria ser mãe dela. Dar sobrenome, casa, escola, tudo. Dar amor, principalmente. E foi aí que começou a batalha de verdade. Na manhã seguinte, liguei pro meu advogado, Dr. Carlos, um homem de confiança que cuidava dos meus negócios há anos. Expliquei a situação, falei da decisão de adotar a menina. Do outro lado da linha, silêncio. Depois ele respirou fundo e disse: Dona Rebeca, a senhora sabe que isso não vai ser fácil, né? A criança tem um histórico. Fugiu de casa, sem documentação, sem registro direito. E a justiça é lenta para essas coisas. Ainda mais para alguém na sua posição. Na minha posição? Como assim? Retruquei, já sentindo a raiva subir. Digo, a senhora é uma figura pública, rica, conhecida. A elite adora um escândalo. E já estão começando a comentar. Eu nem precisei esperar para ver. No mesmo dia, as notícias começaram a pipocar na internet. Milionária Rebeca Albuquerque leva menina sem teto para casa. Adoção irregular ou caridade. Algumas colunas de fofoca sugeriram que eu estava tentando limpar a imagem depois do fim turbulento do meu último casamento. Gente que não sabia nada da minha vida tentando manchar minha decisão mais pura. As madames do meu círculo social começaram a mandar mensagens, umas disfarçadas de preocupação, outras de pura maldade. Amiga, cuidado. Essas crianças vêm da rua. A senhora não sabe de onde. Pode ser perigoso. Não acredito que você vai botar isso dentro da sua casa. Isso. Elas chamavam a Luna de isso. Mas o pior ainda estava por vir. Recebi um telefonema da assistente social no fórum, avisando que alguém, que se identificou anonimamente, havia feito uma denúncia. Alegaram que eu estava mantendo a criança de forma ilegal, sem o devido processo, sem acompanhamento. Me convocaram para prestar esclarecimentos. Fui para lá com Luna, de mãos dadas. Ela tremia, segurando firme os meus dedos. No caminho, dentro do carro, ela me olhou com aqueles olhos cheios de medo e disse: Você vai me deixar lá, né? Todo mundo deixa. Minha garganta fechou. Segurei as lágrimas porque eu sabia que se começasse, não ia conseguir parar. Acariciei o cabelo dela e respondi: Nunca. Você é minha menina agora. E ninguém vai tirar isso de mim. Chegando no fórum, enfrentamos olhares, cochichos e até alguns repórteres na porta. Rebeca, por que pegar logo essa criança? Você tá tentando adotar ou isso é marketing social? Eu queria gritar, queria socar a cara de alguns. Mas respirei fundo e entrei. No gabinete, o promotor era um homem sisudo, rosto fechado, olhar desconfiado. Ele olhou os papéis, olhou para mim e para Luna, e perguntou: Dona Rebeca, a senhora sabe que esse processo é longo. Existem protocolos. E, pelo histórico da menina, precisamos investigar. Eu sabia que o histórico dela era pesado. Luna contou, na noite anterior, que fugiu de casa aos 9 anos. Apanhava dos tios, ficava dias sem comer. A mãe tinha morrido no parto, e o pai desaparecido. Vivia de esmola, de restos. Daí aquele posso comer suas sobras. Fazia tanto sentido. Eu falei tudo.
Cada detalhe. Disse que não queria tirar nada de ninguém, só queria dar amor, dar futuro, dar o que ela nunca teve. Mas os obstáculos surgiam a cada passo. O advogado me puxou de canto e disse baixinho: eles vão tentar te impedir. Tem gente grande incomodada. Gente grande. Parte da elite, políticos, empresários. Alguns tinham medo que eu começasse a expor realidades que eles preferiam ignorar. Outros só queriam um escândalo. E a mídia? A mídia adorava. Manchete vende. Começaram a surgir boatos de que eu estava louca, que era uma fase, que eu ia enjoar, que a criança ia sumir depois. Me ligaram oferecendo dinheiro para desistir. Um vereador famoso da cidade insinuou, durante um jantar beneficente, que eu devia voltar a cuidar da minha vida e deixar isso para a prefeitura. Só que quanto mais tentavam me calar, mais eu me fortalecia. Porque Luna já tinha virado minha filha no coração. E eu não ia desistir. Mas o golpe mais duro veio naquela noite. Chegamos em casa e encontramos um bilhete anônimo na porta. Volta pro teu lugar, madame. Criança de rua não é enfeite de rico. Junto, uma foto minha e de Luna entrando no fórum, com um X vermelho em cima. Minha segurança aumentou. Os advogados correram atrás de medida protetiva. E eu sabia, estava travando uma guerra. Mas também sabia que a vitória ia chegar. Porque quem anda com Deus, quem age por amor, pode até tropeçar, mas não cai. E eu, ali, segurando Luna enquanto ela dormia agarrada a mim naquela noite, jurei: ninguém mais vai fazer essa menina pedir sobra. A partir de agora, ela vai ter banquete. E vai ser dona da própria história. E eu vou lutar. Por ela. Por mim. Por todas as Lunas que existem nesse mundo. Eu mal podia acreditar no rumo que as coisas tinham tomado. Era como se, de repente, o mundo inteiro tivesse virado contra mim e contra Luna. E olha, eu juro pra você, eu tentei me manter forte, tentei confiar, repetir pra mim mesma aquelas palavras que eu dizia lá no começo. Deus não desiste de quem luta com amor. Mas teve dia, teve noite, que eu deitava na cama e sentia meu peito afundar, como se fosse um peso esmagando minha alma. A imagem da Luna na minha frente, com aqueles olhinhos brilhantes e a voz fraquinha perguntando: posso comer suas sobras? Não saía da minha cabeça. Era isso que me fazia continuar. Porque enquanto as pessoas me atacavam, ela estava lá, num abrigo frio, sem o carinho de um abraço, sem o cheiro de um café da manhã de verdade, sem ninguém para acordá-la com um beijo na testa. E o pior era saber que o destino dela estava nas mãos de gente que nem conhecia sua história. As denúncias começaram do nada. Ligações anônimas. Cartas deixadas na portaria do meu prédio. Comentários cruéis nas minhas redes sociais. Eu li coisas que me fizeram chorar como criança. Diziam que eu só queria a guarda da menina para parecer bem na mídia, que eu era uma milionária entediada brincando de ser boazinha. Teve até gente dizendo que eu ia usar a Luna como empregada na minha mansão. Olha, é duro, viu? Porque quem conhece a minha história sabe de onde eu vim. Eu também já pedi comida na rua, eu também já ouvi um posso comer suas sobras, quando era criança e ficava no fundo da lanchonete do meu tio. Então como podiam me acusar de uma coisa dessas? Mas a vida é assim, quando você tenta fazer o bem, parece que o mal se incomoda. O processo seguia. E a cada semana surgia uma nova exigência. Pediram exame psicológico, vistoria na minha casa, entrevistas com vizinhos, levantamento do meu histórico completo.
Até um relatório sobre as minhas amizades de infância solicitaram, como se eu fosse uma criminosa. E aí veio a bomba. O advogado me ligou num fim de tarde, enquanto eu tentava escolher o enxoval da Luna. Rebeca, preciso te preparar. O juiz responsável pelo caso tá inclinado a negar a guarda. Foi como se o chão abrisse debaixo de mim. Como assim, doutor? Por quê? O que ele alegou? A voz dele veio pesada, como quem carregava o mundo nas costas. Ele disse que você não tem perfil maternal, que talvez seja melhor a menina permanecer no sistema de acolhimento. Gente, eu nunca senti uma dor igual. Eu só consegui me apoiar no balcão da loja. As vendedoras vieram me acudir. Me deram água. E eu ali, zonza, tentando entender. Que perfil maternal é esse que eles acham que a gente tem que ter? Amor não tem molde. Cuidado não vem em manual. Naquela noite, eu não consegui comer. Me tranquei no quarto e chorei. Senti raiva, revolta, mas principalmente medo. Medo de perder a Luna. De nunca mais ouvir ela perguntar: posso comer suas sobras? Porque naquele momento, eu só queria que ela tivesse tudo, menos sobras. E como se não bastasse, começaram as ameaças. Telefonemas no meio da madrugada. Uma voz distorcida dizendo para eu desistir. Que milionária não tinha nada que adotar criança de rua. Que se eu insistisse, coisas ruins iam acontecer. Teve um dia que deixaram um bilhete na porta da minha casa escrito: se valoriza sua vida, abandona essa história. Eu tremi da cabeça aos pés. Chamei a polícia, mas, você sabe como é, fizeram um boletim e recomendaram segurança particular. Eu pensei em desistir. Sim. Sou humana. Eu senti medo. Tive vontade de sumir. Mas quando Deus coloca uma missão no nosso coração, a gente pode até fraquejar, mas Ele não deixa a gente cair. E foi aí que eu recebi uma carta. Sem remetente. Escrita à mão. Quando abri, li. Minha filha ficou no abrigo por anos porque ninguém quis. Obrigada por tentar salvar a Luna. Deus é fiel. Não desista. Eu chorei abraçada àquela folha de papel, porque era como se Deus estivesse me dizendo que eu não estava sozinha, que aquela luta era maior do que eu. A Luna, lá no abrigo, já tinha ouvido as fofocas. As cuidadoras contaram que ela ficou mais calada, mais triste. Um dia, quando fui visitá-la, vi ela sentada no canto, abraçada a uma bonequinha de pano. Quando me aproximei, ela olhou para mim com aqueles olhos de esperança quebrada e disse: Tia, a senhora ainda vai me levar para casa? Aquilo rasgou meu coração. Eu vou, meu amor. Eu prometo. Mas eu sabia, o juiz estava contra, as ameaças aumentando, a mídia explorando. Era o mundo tentando impedir a gente. E aí veio mais um golpe. Descobri que um empresário, conhecido meu de negócios, tinha oferecido uma doação generosa ao abrigo. E pasme, sugeriu adotar a Luna. Mas não era por amor. Era para limpar a imagem dele depois de um escândalo. Eu fiquei transtornada. Ele nunca deu a mínima para criança nenhuma. Quando confrontei ele, ele disse: Rebeca, criança quer conforto. Comigo, ela vai ter. Eu rebati na hora. Criança quer amor. Quer alguém que não ofereça migalhas, nem sobras. Quer quem sente de verdade. A lembrança da Luna pedindo: posso comer suas sobras, me deu forças. Mas o problema
é que o juiz considerava ele perfil ideal. Casado, filhos, histórico de boas doações, status social. Eu era só uma mulher solteira, milionária sim, mas com uma vida agitada, segundo parecer. Foi aí que eu decidi. Não ia recuar. Se era para brigar, eu brigaria. Se era para sofrer, eu sofreria. Mas eu ia até o fim. Contratei mais advogados. Expus publicamente as ameaças que vinha sofrendo. Usei meus contatos na imprensa, dei entrevistas, contei a história da Luna, mostrei as fotos dela, mostrei o prato vazio, o dia que ela perguntou: posso comer suas sobras? As pessoas começaram a se comover. Comentários de apoio surgiram. Cartas chegaram na minha casa, de mães, de senhoras, de gente simples. Um vídeo viralizou nas redes, com a foto da Luna e a frase: toda criança merece amor. Nenhuma criança deveria viver de sobras. A pressão popular começou a incomodar o juiz. Eu sabia que ali, a gente tinha uma chance. Mas ao mesmo tempo, a tensão aumentava. Descobri que a Luna estava ficando doente de tristeza. Começou a emagrecer, a ter febre, crises de choro. Eu me desesperei. Pedi para visitá-la todos os dias. Negaram. A sensação de impotência é a pior coisa que existe. Eu olhava para minha mansão, para os meus lençóis macios, para a mesa farta, e pensava: de que adianta tudo isso se a menina que mais precisa está sofrendo? Foi nesse momento que, numa madrugada de oração, eu senti uma calma diferente. Uma certeza de que Deus não abandona quem age com amor. Fui até o quarto dela no abrigo escondida, com a ajuda de uma funcionária amiga. Levei uma manta perfumada, um ursinho, e sentei do lado dela. A menina acordou, olhou para mim, e no meio da febre, sussurrou: tia, eu sonhei que a senhora me levava para casa. Eu comia comida quentinha. Eu tinha até sobremesa. Não era sobra, não. Eu chorei, chorei como nunca. Vai chegar esse dia, Luna. Eu prometo. Saí dali decidida. E o próximo passo seria ousado. Marquei uma reunião com o juiz. Iria encará-lo pessoalmente. Mas o que eu não sabia era que outra ameaça ainda maior me esperava na porta do tribunal. Sabe, eu achava que já tinha visto de tudo nesse mundo. Que dinheiro comprava felicidade, que a vida era feita de contratos, festas e viagens luxuosas. Mas foi naquela calçada fria, ouvindo aquela vozinha fraca me pedir comida, que eu entendi o verdadeiro sentido de amor, de justiça e de fé. Desde então, eu não conseguia mais dormir direito. A imagem da Luna, sozinha, tremendo de frio, me assombrava todas as noites. E mesmo com todos os obstáculos, com os olhos das pessoas me julgando, dizendo que era só caridade momentânea de rica, eu segui. Porque aquilo não era caridade, era amor, era fé. No outro dia, antes mesmo do sol nascer, eu já estava no mesmo ponto onde a tinha visto pela primeira vez. Levei um cobertor quentinho, um pacote de pães de queijo e um livro de histórias antigas que minha mãe lia para mim quando eu era criança. Luna estava lá, como se o mundo tivesse parado para esperar aquele encontro acontecer de novo. Trouxe para você, eu disse, estendendo o cobertor e o pão. Os olhinhos dela brilharam, e foi aí que ela me olhou e sussurrou de novo: moça, posso comer suas sobras? Aquilo me cortou. Eu sorri e disse: não são sobras, Luna. Isso é para você. Comida fresquinha. Você merece.
Ela pegou o pão com as mãozinhas sujas e começou a comer, com uma pressa misturada com medo, como se alguém pudesse arrancar aquilo dela a qualquer momento. Me sentei ao lado, coloquei o cobertor sobre os ombros dela e abri o livro. Quer que eu leia uma história? Ela assentiu, e por um instante, a calçada suja e o barulho da cidade sumiram. Era só eu, Luna e aquele livro velho. A voz dela era baixinha, mas quando eu lia, via um sorriso tímido aparecer. E eu percebi que, mesmo em meio àquele sofrimento todo, havia esperança ali. E assim foram os dias seguintes. Eu largava tudo, reunião, evento, compromisso social, para estar lá com ela. Levei mais livros, cobertores, leite quente. Até aprendi a fazer trança, porque ela tinha os cabelos longos, mas sempre sujos e embaraçados. Comprei um kit de escova e shampoo e, com o maior cuidado do mundo, fui cuidando daquele cabelo. E Luna ria. Ah, como ela ria! A cidade começou a perceber. Os vizinhos, os comerciantes, gente que antes nem olhava para as crianças de rua, agora me parava para perguntar pela Luna. Como ela tá, Dona Rebeca? Vai conseguir tirar ela de lá, né? E aquilo se tornou uma corrente. Teve até um senhor, o seu Alfredo, que vendia pipoca na esquina, que veio com lágrimas nos olhos e disse: Dona Rebeca, quando essa menina te pediu, posso comer suas sobras? Deus usou a boca dela para tocar teu coração. Isso que a senhora tá fazendo é coisa de anjo. Que Deus abençoe. A comoção foi crescendo. Gente fazia doação, levava brinquedo, comida. Mas eu sabia, mais do que tudo, Luna precisava de um lar. Um lugar seguro. E o único jeito era a adoção. Só que não era simples. Por mais que eu tivesse dinheiro, nome e posição, as leis não se dobram tão fácil. A freira do abrigo onde Luna tinha sido deixada, irmã Angélica, ficou sabendo da história e me procurou. Dona Rebeca, a senhora não sabe o quanto essa criança sofreu. Ela vivia dizendo que só queria uma mãe. E quando a senhora chegou, foi como se a alma dela tivesse acordado. Naquele momento, eu decidi, eu ia adotar Luna, nem que fosse a última coisa que eu fizesse. Entrei com um pedido formal, contratei advogados, fiz exames, entrevistas. Mas sabe o que mais pesava? O preconceito. Gente dizendo que era golpe de imagem, que eu queria mídia. Como se o amor precisasse de justificativa. O tribunal estava marcado. E no dia da audiência, a cidade inteira parecia segurar a respiração. Jornalistas, vizinhos, anônimos. Gente com cartaz escrito: Justiça por Luna, Deus abençoe Rebeca e posso comer suas sobras? Nunca mais. Dentro da sala, eu tremia. Nunca senti tanto medo e esperança ao mesmo tempo. Quando o juiz entrou, tudo ficou em silêncio. Ele folheava os papéis, olhava para mim, olhava para Luna, que estava linda, com o vestido azul claro que eu comprei para ela e as tranças que eu mesma tinha feito naquela manhã. Foi então que a irmã Angélica pediu para falar. Excelência, começou ela, com a voz embargada, em todos os meus anos de abrigo, nunca vi uma criança tão feliz. Rebeca deu a essa menina mais do que comida e cobertores. Ela deu amor de mãe. E não existe dinheiro que compre isso. Eu peço, em nome de Deus, permita que elas fiquem juntas. O juiz ficou em silêncio. Eu via os olhos dele marejarem. Aquilo era mais do que um processo. Era uma luta pela vida de uma criança. E pela redenção de uma mulher que descobriu o que é o amor verdadeiro. Ele respirou fundo, fechou os papéis e disse: Vou reconsiderar o caso. E naquele momento,
O mundo pareceu parar. Meu coração quase saiu pela boca. Eu olhei para Luna, que apertava minha mãozinha com força. E ali, eu soube, a vitória estava chegando. Porque quando a justiça de Deus se move, não há homem na terra que consiga impedir. Eu vou te contar, nesses dias, eu vi o melhor e o pior das pessoas. Vi gente que antes virava o rosto passar a doar comida. Vi crianças de escolas públicas mandando bilhetes para Luna. Força, amiguinha, Deus é fiel, dizia um. A cada dia que passava, mais pessoas acompanhavam a nossa história. Na padaria, no ponto de ônibus, nas redes sociais. Era como se o Brasil inteiro dissesse: chega de criança pedindo, posso comer suas sobras? E isso me deu força. Porque não era mais só por Luna. Era por todas as Lunas espalhadas nesse país. Por cada criança invisível. E eu sabia que, se Deus me colocará naquele caminho, era para eu lutar até o fim. O processo seguiu. Tive que provar estabilidade emocional, residência compatível, vínculo afetivo. E cada etapa era um aperto no peito. Luna, coitada, ficava ansiosa, perguntava: eu vou poder te chamar de mãe? E eu, com os olhos cheios d'água, dizia: você já é minha filha no coração, Luna. Falta só a papelada. Mas o medo era real. E se negassem? E se inventassem algum impedimento? Eu sabia que, nesse país, dinheiro nem sempre resolve, e preconceito pesa. Milionária adotando moradora de rua? Deve ter interesse. Ouvi gente cochichar. Mas eu não me abalei. A fé me sustentava. Cada noite eu orava. E Luna também. Ela ajoelhava no cantinho da cama improvisada e dizia: Papai do céu, deixa eu morar com a moça. Ela tem cheiro de abraço. E aquilo acabava comigo. Porque, no fundo, toda criança só quer isso. Um colo. Um lar. Um alguém. Os jornais continuavam acompanhando. Entrevistaram vizinhos, freiras, médicos. E a história virou notícia nacional. Posso comer suas sobras. A batalha de uma menina de rua e uma milionária por amor e justiça. E foi aí que até celebridades se manifestaram. Ator, cantora, jogador de futebol. Todo mundo torcendo. Mas, mesmo assim, eu sabia, só Deus poderia tocar o coração do juiz. E naquela última semana, a tensão era tanta que eu nem dormia. Ficava a noite toda com Luna, contando histórias, penteando o cabelo, sonhando com a casa que teríamos. Ela fazia desenho de nós duas na cozinha, no jardim, de Natal juntas. E eu prometi, quando tudo isso acabar, nunca mais você vai ouvir alguém te oferecendo sobra. Na minha casa, é tudo seu, tudo nosso. E eu queria tanto cumprir essa promessa. Porque aquele pedido inocente, posso comer suas sobras, tinha me ensinado mais do que anos de psicólogo, livros de autoajuda ou retiros espirituais. Me ensinou o valor da humildade, da empatia e da coragem. E a cidade virou uma família só. Teve até vigília na praça. Gente rezando, acendendo vela, pedindo justiça. E o clima era de final de novela. Todo mundo querendo ver a vitória chegar. E naquele tribunal, naquele instante em que o juiz pediu para reconsiderar o caso, eu soube, o amor é mais forte que qualquer lei. Mas ainda tinha mais para acontecer. E eu vou te contar. Porque nada nessa história foi fácil, e a estrada pro desfecho ainda tinha curvas perigosas. Mas uma coisa eu te garanto, quando a fé e o amor se juntam, nem o céu ousa dizer não. Eu jamais vou esquecer daquele dia, o dia em que eu ouvi, pela primeira vez, aquelas palavras que cortaram meu coração como uma lâmina afiada. Posso comer suas sobras.
Luna, tão frágil, tão pequena, tão indefesa, parada ali na calçada, com os olhinhos assustados e ao mesmo tempo cheios de esperança, me fez repensar tudo o que eu achava importante na vida. E hoje, enquanto escrevo essas palavras e vejo ela brincando no jardim da nossa casa, porque agora ela é minha filha, eu percebo quanto Deus age no tempo certo e da forma mais linda possível. Quando o juiz concedeu a guarda provisória, eu senti um alívio tão grande no peito que minhas pernas até amoleceram. Eu, uma mulher acostumada a assinar contratos milionários, a decidir o destino de empresas inteiras, de repente me vi tremendo feito folha ao ouvir aquela sentença. E Luna, coitadinha, agarrada no meu braço, com medo de que a qualquer momento alguém dissesse que era engano, que ela teria que voltar para a rua. Mas não voltou. E não vai mais. Os primeiros dias na mansão foram difíceis. Eu sabia que não seria fácil, mas não imaginava o quanto. Luna acordava assustada no meio da noite. Tinha medo de comer na mesa com a gente. Chegou a me perguntar uma vez, com os olhos marejados: "Tia, eu posso comer suas sobras?" Aquilo rasgou minha alma de novo. Eu me ajoelhei na frente dela, peguei aquelas mãozinhas pequenas e frias e disse: "Aqui, você nunca mais vai precisar comer sobra de ninguém. Aqui, você é minha filha. Vai ter o prato cheio, o colo quente e o amor que sempre mereceu." A adaptação não foi rápida, mas foi verdadeira. Os funcionários da casa também precisaram aprender. No começo, alguns tinham um olhar estranho para ela, como quem pensa: "O que essa menina de rua tá fazendo aqui?" E eu, como boa leonina que sou, botei moral. Reuni todo mundo e falei: "Quem não for capaz de enxergar o valor dessa criança, pode arrumar as malas agora mesmo." Porque nessa casa, a regra é clara: respeito, amor e humildade. Luna foi se soltando aos poucos. Cada dia era uma vitória. O dia que ela conseguiu dormir a noite inteira sem acordar chorando, eu chorei de emoção. O dia que ela pediu bis de comida, então, eu me escondi no banheiro para chorar de felicidade. Porque ali eu vi que aquela menina que me pediu para comer minhas sobras estava, enfim, entendendo que ela merecia muito mais do que isso. E que a vida dela tinha recomeçado. Quando a decisão da adoção definitiva saiu, eu não sabia se ria, se chorava, se ligava para Deus ou para minha mãe. Peguei Luna no colo, igual criança pequena mesmo, e olha que ela já estava uma mocinha, e girei pela sala gritando: "Você é minha filha de verdade agora." E ela, com aqueles olhinhos brilhando, me disse: "Deus é fiel, tia Rebeca." Gente, eu não aguentei. Me desmanchei de chorar. Porque foi tenso. Foi doloroso. Teve noite que eu pensei que não ia dar conta. Que o trauma dela era grande demais. Que o preconceito dos outros era cruel demais. Que a burocracia do sistema era lenta demais. Mas eu venci. A gente venceu. Porque quando há amor, quando há fé, nada é impossível. Hoje, Luna estuda numa das melhores escolas da cidade. E detalhe, é a melhor aluna da turma. Professores vivem me ligando para elogiar. E sabe o que mais me emociona? É ver que ela não esqueceu de onde veio. Nos finais de semana, ela mesma pede para ir comigo aos projetos sociais que eu apoio. Ela gosta de levar brinquedos, roupas e comida para as crianças em situação de rua. E quando chega lá, a primeira coisa que ela pergunta para elas é: "Você quer comer comigo?" Nada de sobra, hein? Prato cheio para todo mundo. Essa frase virou nossa marca registrada. E toda vez que ela fala, eu sinto um orgulho que não cabe dentro de mim. Porque não foi só a vida dela que mudou. A minha também.
Antes, eu corria atrás de dinheiro, de status, de viagens internacionais. Hoje, eu corro atrás de fazer o bem, de acolher, de dar amor. Porque foi essa menina, que um dia me pediu para comer minhas sobras, que me ensinou o verdadeiro valor da vida. Outro dia, estávamos sentadas na varanda, vendo o pôr do sol, e ela me perguntou: Mãe, se você não tivesse me encontrado naquele dia, o que você acha que teria acontecido comigo? Eu respirei fundo, porque sabia que aquela resposta precisava ser dita com o coração. Peguei a mão dela, beijei e falei: Filha, talvez você estivesse por aí, tentando sobreviver. Mas eu sei que Deus teria te colocado no caminho certo. Porque você é luz. Luna. Você nasceu para brilhar. E é verdade. A menina que me perguntou: posso comer suas sobras? Hoje ilumina a vida de todo mundo que cruza o caminho dela. Ela participa de campanhas, grava vídeos para conscientizar sobre o abandono infantil, e já disse que quando crescer quer abrir um abrigo para crianças sem teto. Porque ela sabe o que é sentir frio, fome e medo. E ninguém merece isso. O processo legal foi demorado, cheio de exigências. Exames, laudos, entrevistas. Teve dia que eu pensei em desistir. Que me perguntei se estava mesmo fazendo certo. Porque, sim, o sistema às vezes parece torcer contra. Mas toda vez que eu pensava em recuar, eu lembrava da primeira vez que ela me olhou e disse: Deus é fiel. Aquilo me dava forças. E quando a adoção definitiva saiu, a juíza olhou para mim e falou: Rebeca, poucas pessoas teriam a coragem de fazer o que você fez. E eu espero que sua história inspire muitas outras. Na hora eu só consegui responder: não é coragem, doutora. É amor. E amor não se explica. Amor se sente. Hoje eu sinto que venci. Que a gente venceu. Porque aquela criança que vivia nas ruas, com medo de pedir comida, agora tem um quarto só dela, cheio de bonecas, roupas coloridas e livros de histórias. E mais que isso, tem amor, colo e segurança. Se você me perguntar se eu faria tudo de novo, a resposta é 1000 vezes, sim. Porque a cada abraço apertado dela, a cada mãe, te amo, a cada sorriso banguela que ela dava quando perdeu os dentinhos, tudo valeu a pena. Essa história não é só minha. É nossa. Porque eu sei que aí, do outro lado da tela, tem muita gente que já passou ou passa por algo parecido. Que sonha em mudar a vida de alguém. Que quer fazer a diferença. E eu te digo, faça. Não espera o momento perfeito. Não espera ter dinheiro sobrando. Porque às vezes, tudo que alguém precisa é de um prato de comida, de um abraço e de alguém que pergunte: você tá bem? Se essa história tocou seu coração, comenta Deus é fiel aqui embaixo. Porque Ele é mesmo. E compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. E me responde: você teria coragem de mudar a vida de alguém assim? Conta pra mim nos comentários. Porque a sua opinião importa. E a sua história também. Posso te falar uma coisa? Não existe alegria maior do que ver alguém que um dia te pediu para comer suas sobras, te chamando de mãe. E eu vou guardar isso no meu coração para sempre.